Ok, boa tarde mais uma vez. 4 de junho, sétimo A e B. Hoje nós temos assunto novo. Hoje nós falaremos sobre os espanhóis na América. Vocês sabem, nós estamos estudando aí professor. Boa tarde. Os europeus que chegaram na América a partir de 1492, tá? Quando Professor, foi mal aqui a internet acabou dando uma oscilada aqui. A gente tá em que mesmo? Estou começando agora. Os europeus chegaram na América em 1492, né, com Cristóvão Colombo, tá? E a partir daí começou o processo de colonização, de conhecimento do continente e de colonização também. Portugal chegou ao Brasil, né, os portugueses, 8 anos depois, 1500, que é um assunto que nós veremos na próxima semana, tá? Deixa eu compartilhar aqui com vocês o material. Deixa eu ver. Certo. Hoje vai ter atividade para escrever, né? É o segundo que pergunta. Eu vou fazer mistério. Pessoal, sim. Vejam se aparece aí. Aliás, quando aparecer, me digam. Apareceu. Ok! O que vocês estão vendo aí? Esse mapa mostra o quê? América. Mostra a América como um todo, né? América do Sul, América do Norte e América Central, né? E aí vocês estão vendo uma parte que está mais verde. Estão vendo? Sim. Essa parte que está mais verdinha, que está verde, quando a parte não está verde, né? Essa parte que está verde, ela é justamente o território que foi ocupado pelos espanhóis no período de colonização, tá? Então, vejam bem. América Central, aqui é o Caribe, né? América Central aqui. Esse país aqui, grande, ele é o México, tá? Acima do México tem os Estados Unidos. E acima dos Estados Unidos? O Canadá. O Canadá, exatamente. Canadá, Estados Unidos não foram colonizados pelo México, da mesma forma que esse país grande aqui, ó. Que país é esse, pessoal? Brasil. Brasil, tá? Oi? Brasil? Isso, Brasil. Tem alguns pequenininhos aqui, 3, a Guiana Francesa, Suriname e Guiana. Também não foram colonizados pela Espanha. E tem uma ilha pequena aqui, que é justamente Haiti, que começou a ser, aliás, aqui é Jamaica, perdão, um pedaço da ilha aqui de Santo Domingo, tá? Da direita, a República Dominicana, continuou com a Espanha, mas a metade da esquerda foi o Haiti, que nós já vimos aí, que se tornou independente. Ok? Então, nós vamos ver justamente esse pedaço de terra aqui, que está verde, que é justamente o que foi colonizado pela Espanha. Bom, a chegada dos espanhóis à região do Caribe, tá? Em 12 de outubro de 1492, ela marca um dos eventos mais conhecidos da história, que é justamente a descoberta entre aspas, da América pelo navegante Cristóvão Colombo. Pessoal, por que nós colocamos descoberta entre aspas? Porque se já tinha pessoas lá, não foi uma descoberta, eles só ocuparam o local. Muito bem. Você não pode descobrir aquilo que já está descoberto, né?
Então, na verdade, foi uma ocupação. Uma Eles ocupação chegaram. territorial, né, professor? Isso, uma ocupação territorial e um processo de colonização, tá? Então, esse termo descoberta, nós vamos colocá-lo a partir de agora com entre aspas, tá? Ele é bem Não é ultrapassado, né, professor, o termo descoberta? bem, bem ultrapassado. Imagina, você chegar na casa de vocês e dizer para os pais de vocês, pai, mãe, vó, eu descobri que a água é molhada. E aí? Vai chamar vocês de doido, né? Com certeza. Então, imagine para os índios chegar, quando chega para os estranhos, descobri essa terra. Descobri o quê, cara pálida? Eu já moro aqui fazia tempo. Sai daí, folgado. Bom, então Colombo, quando chega aqui, ele não vai encontrar a terra desabitada, justamente por isso que nós não podemos chamar de descoberta, né? A região do Caribe, assim como o extenso território americano, era habitado por diversas populações indígenas, que tinham seus próprios modos de vida, crenças, costumes e conhecimentos. Não era uma única grande nação indígena, eram várias nações indígenas, tá? Com várias línguas diferentes, com várias origens Essas diferentes. nações entravam em guerra entre si? Muito, muito. Volta e meia tinha um moído, tá? Inclusive, vai ser essa rivalidade entre elas que vai ajudar a derrubá-las, tá? Quando os espanhóis chegam, eles percebem que existe essa rivalidade, certo? E aí, a partir disso, eles começam a se beneficiar dessa rivalidade. Como que eles fazem isso? Eles se aliam a um dos dois grupos, e aí derrotam o terceiro, e aí depois eles vão e dominam os dois. Os índios não perceberam que o inimigo mesmo era o espanhol, não eram eles. Tá? Então, digamos... ganhando confiança por dentro, né? Isso, exato. Então, digamos, tem a tribo A e a tribo B, e tem os espanhóis. E aí, o que os espanhóis fizeram? Se aliaram à tribo B contra a tribo A. A tribo B, achando que ia vencer a tribo A, de fato venceu, derrubaram a tribo A, mas logo em seguida os espanhóis vão e dominam também a tribo B. No fim das contas, A e B perdem. Ok? Não é uma situação muito bacana para os indígenas, mas aconteceu com frequência naquele período, tá? Pessoal, só um detalhezinho. Eu coloquei tá vendo aqui o rodapé? Tá vermelho e amarelo, né? Botei nessa cor porque a bandeira da Espanha são essas cores, vermelho e amarelo. Que bonito. Tá? Para quem não conhece a bandeira da Espanha, tiver curiosidade, bota no Google aí, bandeira da Espanha, que aparece. Professor, olha esse quadro. eu já Oi? vi a bandeira da Espanha. Já? Então, Pronto. Então eu já conhece, sei que né? é amarelo e vermelho. Pronto. Deixa eu botar aqui os outros verem logo, né? Que eu sei que tem uns que não vão procurar. Pesquisa né? a bandeira da Espanha em 3 segundos. Pois é, aparece no Google. Deixa eu botar aqui do lado, só para depois eu apago. Ô, papai. Meu filho, me ajude. Aqui, olha aqui a bandeira da Espanha, tá vendo? É muito linda. É muito bonitinho. Só não mais que a do Brasil, né? A do Brasil é mais bonita, a cor de bandeira. A bandeira mais bonita é a dos Estados Unidos, na minha opinião, as cores. Eu não gosto muito da cor verde. Ó, esse quadro, A do Brasil é mais, sabe? ele é de 1892, portanto, é finalzinho do século XIX, certo? Ele vai retratar a chegada dos espanhóis na América, que aconteceu em 1492. Só para mim saber se vocês ainda lembram disso que eu falei. Qual é o século de 1492? 15. Muito bem, século XV, estão lembrados. Ó, pessoal, essa imagem aqui, ó, ela mostra quem está ajoelhado aqui é justamente o Cristóvão Colombo, tá?
Vocês veem ao fundo aí as caravelas, tá? Aqui, então, portanto, é bem na praia. Aí vocês estão vendo aqui também, tem um senhor aqui, um religioso, ó, com a cruz, representando justamente a igreja. A igreja, ela tem uma relação muito próxima com a coroa espanhola naquele período, da mesma forma que tinha também com a coroa portuguesa. Então, por isso que vem também religiosos junto dos colonizadores. E vocês estão vendo mais nas Do lado pontas... esquerdo, né? Isso, lado esquerdo. Professor, E mais na ponta, ainda no lado esquerdo, tem índios, né, olhando meio assim, Curioso. meio curioso, né, meio querendo saber o que está acontecendo, quem é esse povo com roupa estranha, tá? Então, isso aqui retrata bem o que foi essa chegada dos espanhóis lá na América Central. Alguém falou algo no grupo não, no chat, não. O que foi isso, então? Ah, foi Lucas, levantou a mão. Oi, Lucas. Lucas levantou a mão. professor, o senhor está me escutando? Estou escutando. O Portugal fica na Espanha? Não, Portugal e Espanha são dois países. Eles fazem fronteira um com o outro. Ah, Ok? beleza. Obrigado, professor. Nada. Ó, aqui é América Central, tá? Essas ilhas aqui, Cuba, Jamaica, Haiti, República Dominicana, Porto Rico, isso Cuba é bonita. aqui é o que nós chamamos de Caribe, tá? Guadalupe aqui, Martinica, isso aqui é o que nós chamamos de Caribe, né? Tem belas praias, tá? Quem gosta de praia é uma região muito famosa aí por ter belas praias. E tem a parte continental, que são aqui Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicarágua, Costa Rica e Panamá, ok? Isso aqui tudo é América Central. Não se sabe ao certo qual foi a ilha exata que Colombo chegou, mas foi uma dessas ilhas aqui próximas do Haiti, da República Dominicana, tá? Tá vendo que tá cheio de ilha aqui, ó, pequenininha? Então, Sim. agora eu quero saber se vocês estão bem afiados com relação aos mapas. Estão vendo aqui a Guatemala e Belize? Sim, professor. Lado esquerdo. Que, professor? Não, Guatemala e Belize, do lado esquerdo aqui, ó, onde eu tô com o mouse. Sim. Aham, tô Pronto, vendo. essa parte cinza aqui, que país é esse? Peraí. Deixa eu pesquisar no Google. Oi? Sei, sinto muito dizer, não lembro, minha memória é fraca. Isso é o México, tá, pessoal? Professor. Ok? É o México. Por que o México não está pintado de uma cor colorida aqui? Porque o México não é considerado América Central. O México já é América do Norte. Ok? Aqui em cima tem outro pedaço cinza, ó. Estão vendo? Sim, tô vendo. Isso aqui é o quê? Estados Rússia, Estados Unidos. Estados Unidos. Ok? Aqui é a Flórida, Miami e tal. Ok? E aqui embaixo tem alguns países. Aqui, o que faz fronteira com o Panamá é a Colômbia, tá? Do lado direito você está vendo aí, vocês estão vendo aí. A Bélgica também tá aí, professor? Como? A Bélgica? Não, a Bélgica é na Europa, aqui é a América Central. A Bélgica é outro continente. Então, embaixo vocês estão vendo a Colômbia e do lado da Colômbia vocês vão ter a Venezuela. Tá? Quando os espanhóis chegam, eles chegam aqui nessa região do Mar do Caribe, tá? Onde é o Caribe hoje. Bom, a chegada dos europeus à América está relacionada aí à busca dos países ibéricos por rotas alternativas para chegar ao Oriente. Quais são os países ibéricos, pessoal? Espanha e Portugal. Ok? São os dois países que começam as grandes navegações. Perfeito? Perfeito. Eles estavam interessados em chegar ao Oriente, tá? Por que chegar no Oriente? Porque eles queriam as valiosas especiarias direto da fonte produtora, que era nas Índias. Lembrando que as Índias não é só o que nós conhecemos hoje como país Índia. Eles chamavam de Índia toda a região do Oriente, que engloba a própria Índia, a China, o Japão, toda aquela área, para eles é tudo Índia, tá? Então, eles queriam cortar esse laço, esses custos que eles tinham
para pegar essa mercadoria usando o mar Mediterrâneo. Eles vão tentar procurar uma nova rota, ok? Ou contornando a África, ou então dando a volta ao mundo. No entanto, conforme as expedições foram percorrendo o continente americano, os conquistadores tomaram conhecimento da existência de grandes jazidas minerais. E o continente se transformou, então, no alvo principal da política mercantilista espanhola. Pessoal, o que eles encontraram aqui? Pedras preciosas, por exemplo, ouro, prata. Nós estamos no momento na Europa, aí, século XV, século XVI, século XVII, em que o país mais rico, aliás, os países mais ricos são aqueles que têm mais metal precioso, tá? Hoje não funciona mais assim, né? Hoje tem que ter capital, tem que ter indústria. Naquela época, não. O Brasil tem muito ouro, né, não, professor? Já teve mais, hoje está bem pouco, já quase não tem mais. Já Portugal levou, foi tudo. Não tem quase nada. Infelizmente. Deixa eu passar aqui. Ó, exploração. Mas o Brasil tem muita água. Muita água. O Brasil ainda, apesar de tudo que roubaram, né, que levaram daqui, o Brasil é um país muito rico ainda, é um país que tem é a maior fonte de água doce do mundo, tá? É um país que tem uma flora, né, uma quantidade de plantas, né, e uma fauna, uma quantidade de animais muito grande, muito grande. Então, nós temos aí uma riqueza ainda absurda, né, que precisa ser preservada. Ó, a exploração indígena. Na exploração das minas da América Hispânica, os indígenas se transformaram nas mãos e nos pés da coroa portuguesa, ok? Minha aula é tão boa que até cachorro assiste, tá vendo? Vocês estão vendo aí? De Lucas. Desligou. Professor. O cachorro tá querendo aprender, professor. Vejam bem, no Brasil, né, que foi a colônia portuguesa, a escravidão indígena aconteceu numa proporção menor, mas na Espanha teve uma certa como é que pode dizer? Oi? Foi eu que levantei a mão. Portugal colonizou só o Brasil, não, né? Quais foram os outros países que eles colonizaram? Na América, só o Brasil. Mas Portugal teve colônias na África, Angola, por exemplo, e teve colônia também na Oceania, lá do outro lado do mundo, né? Em cima da Austrália. Timor-Leste era uma colônia portuguesa também. Entendi, obrigada. Ok? Bom, então, no Brasil não teve tanta exploração de índios, teve, mas não foi tão forte. Na Espanha, teve a escravidão, mas ela era travestida aí, ela era enganada, né? Era feita de uma forma que não parecia, pelo menos do ponto de vista jurídico, ser escravidão. Samuel, levantou a mão? Ô, professor, lá na África tem muito... Na África não, na Austrália tem muitos bichos diferentes, né? Que aqui não tem. Tem. Canguru, por exemplo. Canguru, ornitorrinco. São animais que são típicos daquela região. Crocodilos gigantes também, bem maiores. Olha, no Brasil nem tem crocodilo, né? Só tem jacaré. Crocodilo não tem, não. Tem koala também. Koala, exatamente. Bem lembrado. Bom, como a escravidão não era permitida, a coroa portuguesa adotou duas formas aí de fazer os índios trabalharem, sem dizer que era escravidão. Uma delas é o repartimento. Os índios escolhidos por sorteio trabalhavam para os espanhóis por determinado período, que é mais ou menos o que essa imagem está retratando aí, tá? Aí tinha a encomienda, esse aqui é o repartimento, e a encomienda, tá? Que a palavra vem de encomendeiro, tá? O que é isso, pessoal? A coroa espanhola ela vai garantir aí ao encomendeiro um número específico de nativos que deveriam ser escolhidos pelas lideranças indígenas. Então, eram os líderes das aldeias que escolhiam quais seriam os índios que iriam trabalhar para os brancos espanhóis, tá? Esses encomendeiros deveriam se responsabilizar pela catequização dos índios. Lembre que a Igreja Católica vai estar unicarne com o governo espanhol, da mesma forma que era unicarne com o governo português, tá? Então, o encomendeiro, ele
recebia índios para trabalhar, mas deveria cuidar da catequização desses índios, deveria ensinar-lhes a língua espanhola, tá? E lhe dar proteção contra tribos inimigas e piratas. Na prática, pessoal, os índios só trabalhavam, tá? Não recebiam proteção, não recebiam educação, não recebiam nada. Eram escravos na prática. Ok? Eram escravos indiretos. Isso, exatamente. Tá até o cara mandando, ó, o dedo dele em riste. Caça! Planta! Sabe que eles estavam fazendo um acordo, na verdade eles só estavam trabalhando de graça. Isso, exato. Bom, no início, a relação entre espanhóis e índios, ela foi marcada por alianças, né? Então foi uma relação pacífica. Os povos taínos, população predominante em várias ilhas do Caribe, estabeleceram inicialmente alianças com os espanhóis, tá? Então, no início foi um processo pacífico. Os acordos que os indígenas faziam com os europeus eram movidos por interesses específicos e muitas vezes diferentes das intenções europeias. Eles, de cara, não perceberam que os espanhóis estavam querendo dominar toda a região e levar toda a riqueza que tinha para a Europa, tá? Por isso que eles não atentaram para o perigo logo de cara. No caso dos taínos, provavelmente, a aliança com os espanhóis estava relacionada ao contexto da expansão dos povos caraíbas, ou caribes, que eram indígenas inimigos, tá, dos taínos, e que estavam ampliando seus domínios, ameaçando a soberania taína sobre o próprio território. Dessa forma, a aliança com os espanhóis significou o fortalecimento da luta contra os inimigos caraíbas. Então, olha o que eu falei no início da aula. Tem uma tribo A, uma tribo B e os espanhóis. Os espanhóis vão fazer aliança com uma das duas tribos para ajudar a derrotar a outra. E, em seguida, dominam os dois. Tá? Então, vamos chamar aqui os povos... Oi? Eles faziam isso com todas as tribos. Todas. Todas. Ó, então, vamos chamar os povos taínos de tribo A. Vamos chamar os povos caraíbas de tribo B. E aí tem os espanhóis. O que os espanhóis fazem? Vamos fazer aliança com a tribo A, os taínos. Então, espanhóis e taínos lutaram, brigaram contra os caraíbas. Uma vez que os caraíbas estavam derrotados, os espanhóis vão lá e também derrotam os taínos. E assim os dois ficam subjugados, dominados pelos espanhóis. Ok? Isso é uma tática de guerra milenar, antiga. Como é que chama essa tática? Dividir para conquistar. Ok? O que é mais fácil, pessoal? Porque Derrotar um são mais exército. fortes, né, professor? Oi? Porque as duas tribos juntos são mais fortes, né? São mais fortes, exatamente. O que é mais fácil? Você derrotar um exército de 1.000 pessoas ou um exército de 500 pessoas? O de 500. 500, né? Não tem nem comparação. Então, vamos fazer o seguinte, não vamos deixar eles se unirem, não, vamos dividir isso daí, deixar eles brigando, né? Primeiro a gente conquista esses 500, depois vamos conquistar os outros 500, tá? Chama-se estratégia de guerra, dividir para conquistar. Ok? Vamos lá. Ô, professor, Oi. teve alguma tribo que os espanhóis não conseguiram enganar? Conquistar? Conquistar? Teve. Assim, no fim das contas, o processo de colonização durou 300 anos, mais de 300 anos. Algumas tribos foram difíceis de serem conquistadas, tá? No fim, acabou que os índios foram, de certa forma, dominados, tá? Ou dominados ou confinados em um determinado território específico, que nós chamamos hoje de aldeias, né? Por exemplo, aqui na Paraíba tem lá no litoral norte as aldeias indígenas que são de propriedade Professor, índios e tal. Oi, Professor, pode falar. eu tive que sair, cheguei agora, professor. Cheguei atrasado, viu? Tudo bem, não tem problema não. Professor, eu vou ter que entrar e sair de novo, porque não estou escutando direito, não. Tá certo. Então, esse processo de dominação dos índios, em algumas tribos foi rápido, foi fácil, mas em outras demorou aí muito tempo, tá?
e teve vitórias e derrotas para ambos os lados. Os espanhóis não venceram todas as batalhas, tá? Eles perderam algumas também. Os índios não foram... Teve índio aí que foi osso duro de roer, minha gente. Não foi fácil, não. Ó, as alianças... Aliás, a aliança com os taínos... dos taínos com os espanhóis teve curta duração. Olha o que eu falei. Com a convivência, eles perceberam que os europeus, além de obter recursos naturais, queriam dominar todo o território. Assim, as relações iniciais, baseadas na troca de mercadorias, como ouro, pérolas, esmeraldas e madeira, foi se tornando mais impositiva, com a adoção de diferentes formas de trabalho compulsório. Ou seja, agora que os taínos caíram na real, né? Os espanhóis não eram tão bonzinhos assim como eles achavam. E aí, o que vem no final, pessoal? Extermínio. A exploração do trabalho, os surtos de doenças, como sarampo, varíola e gripe, trazidas pelos colonizadores e contra as quais os indígenas não tinham imunidade, desencadearam um processo brutal de diminuição da população nativa, que chegou em algumas ilhas a desaparecer. Pessoal, só voltando aqui, ó, doenças como sarampo, varíola e gripe. Gripe. Se vocês tiverem uma gripe, vocês morrem, pessoal? Não. Não. Dependendo da gripe, né, professor? Mas não é gripe, não. Olha, vocês hoje, eu tenho gripe, por exemplo, vocês têm gripe, vocês não passam uns dias ruins, né? Meio jururu, mas vocês se recuperam. Por que vocês se recuperam? Porque o corpo de vocês já tem anticorpos para combater o vírus da gripe. Tá? Qual foi o problema com os índios? Quando os europeus chegaram, eles trouxeram doenças que os índios não conheciam. Por exemplo, a gripe. Então, a gripe, que para eles era simples, era uma doença que vinha e ia embora, era fatal para os índios. Matava. Tá? É como, por exemplo, hoje nós estamos aí na Covid-19, né? Essa pandemia. E por que está matando tantas pessoas? Porque é uma doença nova e o ser humano ainda não tinha no seu corpo anticorpos para combater. O que é a vacina, pessoal? É justamente você colocar no corpo esse anticorpo para combater a doença, tá? Então, a pessoa vai tomar a vacina, caso ela venha a ter contato com o vírus, o corpo já sabe o que fazer. A vacina é uma espécie de manual de instrução. Olha, quando esse vírus chegar, você... Professor, Oi. minha avó, ela tomou a segunda dose do coronavírus e ela pegou Coisa corona. boa. Ela teve coronavírus? Aham. Depois de tomar a segunda dose. Mas aí tá bem, né? Ainda não, ela tá no hospital. Tá no hospital ainda? Uhum. Mas vai se recuperar, em nome de Jesus. Tá certo. Ó, nas Antilhas, né? Que são as ilhas ali no Caribe, havia pelo menos 200 mil indígenas no começo do século XVI. Cerca de meio século depois, ou seja, 50 anos depois, eles não passavam de 15 mil. Imagina, pessoal, a 200 mil e em 50 anos diminui para 15 mil. Né? Foi um extermínio aí que não foi gerado só pela questão das armas, não foi gerado só pela questão dos conflitos em si, foi gerado também pelas doenças que os europeus traziam, que para os indígenas era fatal, ok? Quem já saiu, tá vendo? Ah, menina. Professor, ela nunca vem. Ó, a destruição do Império Azteca. Bom, ainda no Caribe, os espanhóis ouviram falar de uma sociedade imperial muito rica, estabelecida na parte continental da América, no Planalto Central do México. Era o Império Azteca, formado por uma rede de alianças que envolvia 3 capitais políticas. Texcoco, ó, esse aqui é amarelozinho, é justamente o domínio do Império Azteca, tá, pessoal? Que é onde hoje fica o México, ok? Então, Texcoco está aqui ó, como Texcoco, tá? Porque depende muito da grafia, né? A Tlacopan, tá aqui, ó, Tlacopan. E a principal dela, que era Tenochtitlan, que era a capital do Império. Inclusive, ela fica hoje onde é a cidade do México. E o que é a cidade do México? É a capital do México. Ok? Então, quando os espanhóis
Deixa eu voltar aqui no mapa. E quando os espanhóis estavam aqui no Caribe ainda, tá? Eles tomaram conhecimento de que aqui na parte continental existia um grande império, que era justamente o Império Azteca. Aí o que eles fizeram? Ficaram com medo? Não, não vou lá não, que lá tem povo muito bravo. Não, senhor. Foram para cima, até porque já sabiam como é que faziam para dominá-los. Primeiro fazia aliança com outro povo para dominá-los e depois dominar todo mundo. Dividir para Professor, Conquistar. conquistar. Oi, Gustavo. os astecas. Não entendi, Gustavo. Repete, por favor. Isso funcionou com os astecas, essa estratégia. Funcionou. Vamos ver agora. Ó. A aliança entre esses centros urbanos integrava um domínio político e tributário sobre diversos grupos étnico-territoriais, denominados de Altepetl. É um nome estranho, né? Altepetl. Bom, a dominação asteca imposta a esses povos gerava aí uma situação de descontentamento. Pessoal, ninguém gosta de ser dominado. Tá? Os astecas, eles eram um império que dominavam outros povos. É claro que esses povos não vão gostar de ser dominados, ok? Essa divisão entre os grupos indígenas foi notada e habilmente manipulada pelos espanhóis. Dividir para conquistar. Vamos lá. Vocês vão dormir com isso na cabeça hoje. Eles conquistavam porque, meu Deus, o povo... Exato. Ó, quando o conquistador espanhol Hernán Cortés chegou com seus homens à capital asteca, Tenochtitlán, em fevereiro de 1519, ele conheceu Malinche, a jovem indígena que foi sua intérprete e possibilitou a aliança dos espanhóis com o povo Tlaxcala, inimigo dos astecas. Olha aí o povo inimigo, povo de Tlaxcala, tá? Então, pessoal, o que os astecas vão procurar? Quem é que é inimigo dos astecas aqui? Vamos conversar? Chega aqui. Vamos fazer um trato. Rapaz, eu também não gosto desse povo, não. Vamos ali derrubá-los? Bora. Agora mesmo. Vamos lá e derruba. Depois, rapaz, não gosto de tu também, não. Tchau. Tá? Essa imagem aqui, ela retrata justamente a Malinche, tá? E o Hernán Cortés. Lá se vai para eles o ditado: o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Nada disso para eles. Isso, Cauã. O inimigo do meu amigo... Aliás, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. É isso mesmo. Só que eles não perceberam que, na verdade, o grande inimigo eram os espanhóis. Os Tlaxcalas deviam ter se unido mesmo, era com os astecas. E, pô, os espanhóis eram derrotados. Mas o quê? Foram burros. Sério. Olha, a destruição do Império Azteca. Os espanhóis chegaram a Tenochtitlán em novembro de 1519, né, século XVI já, sendo recebidos pacificamente. Olha aí, pessoal, pacificamente, não foi na guerra. Receberam de forma pacífica. Por quem? Na paz e amor, por Montezuma, simplesmente o imperador azteca. Tá? Os astecas, inclusive, acharam que os espanhóis poderiam ser deuses. Meu Deus. Tô dizendo, povinho, o burro, gente. Gente, o professor assistiu um desenho na Netflix, a cidade de Eldorado. É igualzinho a história. Sim, é verdade, é verdade. A cidade de Eldorado é aqui no Brasil, né? São dois exploradores, ladrões, no caso, né? São dois exploradores. Eles ganham um mapa numa porta, eles vão para uma ilha. Aí lá tem uma pura feita por ouro. Entendi. Vou procurar, sabe? Eles pensam que eles são deuses. Assistir. Na crença asteca, pessoal, estava previsto para chegar um deus. E os astecas deram sorte que eles chegaram justamente no ano em que esse deus era previsto para chegar. Como chegou lá com roupa diferente, né? Todo diferente, bom, chegou o deus que estava previsto, né? Mas de Deus não tinha nada, pessoal. O primeiro conflito entre espanhóis e astecas ocorreu em maio de 1520. Vejam como o negócio não durou muito tempo. Eles chegaram em novembro, tá? De 1519. Quando foi em maio, 6 meses depois, já começa o bagulho.
quando os conquistadores invadiram um templo e mataram dezenas de indígenas. Bom, derrotados na primeira tentativa de tomar a capital asteca, aqui, ó, os espanhóis não ganharam todas, não, eles perderam algumas batalhas. No final conseguiram, mas também não foi fácil, não, até porque o Império Azteca... Perderam a batalha, mas ganharam a guerra. Isso, exato, eles perderam algumas batalhas, mas acabaram ganhando a guerra. Eles foram derrotados na primeira batalha, né, Os astecas eram bem fortes, né? Muito, era um império. As cidades astecas eram até maiores que as cidades europeias na época, inclusive. Os espanhóis se refugiaram aonde, pessoal? Tlaxcala, que eram seus aliados, tá? E de lá fizeram a base de suas operações. A queda definitiva de Tenochtitlan... Engraçado, né? Oi. Engraçado, né? Menos recursos, mais evoluídos. Verdade. Do ponto de vista de armamento bélico, né? Eles conheciam, por exemplo, a pólvora, já que os índios não conheciam. E aí, com a pólvora, você faz um estrago. A queda definitiva de Tenochtitlan só vai ocorrer em agosto de 1521, após meses de cerco, combates e derrotas de ambos os lados. O sistema de alianças que os espanhóis selaram durante o conflito foi decisivo para o desfecho, tanto que, ao terminar a guerra, enquanto os espanhóis eles tinham aí um apoio de cerca de 50 altepetli, os astecas só tinham cerca de 20, ok? Quem está levantando a mão aí? Samuel? Ô, professor, a pólvora é um mineral? Não, pólvora não é mineral, não. Pólvora é um produto... A pólvora é a pólvora aí. É um produto químico, não? É. É uma mistura explosiva, na verdade, não é um mineral, não. Os chineses que fizeram, né? Que inventaram. Os chineses que descobriram, exatamente. Se não me engano, século IX. Oi? Mais ou menos por aí, né? Não foi na Idade Média, 9, 10, uma coisa assim. Ela foi usada, até hoje é muito usada para explodir, né? Para explodir montanhas, pedras, quando se está procurando aí minerais. Professor, um segredo. Oi. Eu amo explosões. Não gosto muito, não. A mistura consiste em enxofre, carvão vegetal e nitrato de potássio. Ok? Vamos lá. A receita para anotar aqui? Não, digo não. Mas, menino? Oi? Bom, como podemos perceber, a tomada de Tenochtitlan não se tratou da vitória dos espanhóis sobre os indígenas, mas da vitória de diversos grupos étnicos que, aliado aos espanhóis, derrotaram o inimigo comum, os astecas. Aí eu pergunto a vocês, o que aconteceu depois com esses diversos grupos étnicos que eram inimigos dos astecas? Foram todos derrotados pelos espanhóis. Foram todos derrotados pelos espanhóis, ok? Dividir para conquistar. Olha, os povos nativos coligados com os espanhóis não podiam imaginar que a queda dos astecas era apenas o primeiro grande ato de uma história de destruição que arrastaria depois suas cidades, formas de organização social e política, crenças e milhões de vidas. Ou seja, eles não perceberam que os astecas, na verdade, iam dominar, era tudo. Ok? Aí alguém pode dizer, não, mas se tivessem se unido, teriam vencido. Pessoal, não sei se teriam vencido, mas teriam dado muito trabalho para os espanhóis. Muito trabalho. Ok? Vamos lá. Bom, aí, conquistado o Império Azteca, o que os espanhóis vão fazer? Vamos descer para a América do Sul? Na América do Sul vai ter outro grande povo. Quem é esse povo? Os Incas. Exatamente. Que é isso? Aqui você está falando de música no chat? Ignora, professor. Pro da aula. É que Cauã tinha me indicado um músico clássico, professor. Eu falei que tinha gostado.
Sim, entendi agora. Tá. Procura Tchaikovsky, Tchaikovsky é bom também. Eu gosto de Tchaikovsky. Ó, esse mapa aqui, ele está mostrando justamente a região em que os incas dominavam, tá? É a região que fica ali entre o Pacífico e a Cordilheira dos Andes, tá? Aqui no mapa menor, você está vendo a América do Sul, e a parte mais escura é justamente o território que era ocupado pelos incas. Os domínios do Império Inca se espalhavam por regiões dos atuais Peru, Equador, Bolívia, Argentina e Peru, tá? 5 países. Era muito grande o território também. Reunindo diferentes grupos e culturas indígenas, distribuídos em um vasto território, o Império mantinha-se principalmente por meio de acordos com lideranças e a cobrança de impostos. Todo império vai cobrar imposto, tá, pessoal? Não tem império que não cobra imposto. Ô, professor, Oi. uma pergunta. De que eles viviam? Eles viviam mais da coleta ou da pesca? Ou caça? Da agricultura, eles praticavam agricultura já. Eram povos sedentários. Certo. Ok? Bom, o Império Inca, ele passou por graves conflitos quando o imperador Huayna Capac morreu. Ele morreu de varíola. Quem trouxe essa varíola, pessoal? Os espanhóis? Os espanhóis. Ok? Então, já tiveram contato aí com os espanhóis. Eles não tinham tido contato com o Francisco Pizarro, que é o espanhol que vai derrotá-los. Praga, hein? Os espanhóis são uma praga. Bom, então, quando o Huayna Capac morre, aí ele tem 2 filhos, Atahualpa e Huáscar. Os 2 vão passar a disputar o poder. Essa briga vai gerar uma guerra civil, tá? Essa guerra civil divide o povo e provoca a morte e destruição. Pessoal, vamos dizer que vocês aí são colonizadores e aí estão indo conquistar um povo. Esse povo tem 500 pessoas. Povo pequeno, 500 pessoas, tá? É mais fácil, vai ser mais fácil dominar esse povo se tiver todo mundo unido, brigando contra vocês, ou se o povo, quando vocês chegarem lá, ver que eles estão brigando entre si. Bem mais fácil eles estiverem brigando entre si. Se o povo cai, você corrói eles. Se o povo estiver dividido, aí eles não vão se unir. Olha o problema que é a divisão, pessoal. Né? Não é pouca coisa, não. Então, quando os espanhóis chegam lá, o Francisco Pizarro chega, ele vai chegar em 1532. Ele chega com 180 homens e 27 cavalos. Detalhe, os americanos não conheciam cavalo, tá? Era um animal desconhecido dos povos americanos. Não tinha cavalo aqui. Tá certo? Hoje você vê cavalo na rua toda hora, né? Mas naquela época, tinha não. Bom, ele vai se aproveitar dessa guerra civil, tá? Desse caos que está instalado lá, e vai assassinar o Huáscar. Para que ele faz isso? Ele assassina o Huáscar e vai dizer que quem assassinou foi o irmão dele, Atahualpa. Meu Deus, esses bichos são uma cobra. Pois é. E aí eles condenam o Atahualpa à morte. Mas antes eles cobram uma quantia exorbitante em ouro e prata para resgatá-lo. Essa quantia, esse resgate é pago, mas mesmo ele pago, eles assassinam o Atahualpa. No fim das contas, morreu todo mundo. Morreu o Huayna Capac, primeiro de varíola, depois o Huáscar morreu assassinado, e depois o Atahualpa também morreu assassinado. Resumo da história, todo mundo morre. Espanhol chegando. Parece que foi Sabrina que Só quem fez essa história com a Sabrina foi. Pode falar, Samuel. Qual ouro é mais caro, o ouro branco ou o ouro normal? Qual ouro o quê? Qual ouro é mais caro, o branco ou o normal? O branco. O branco? O branco é mais caro. Que nem é ouro, né, pessoal? Vamos combinar que o ouro branco não é ouro. Mas não sei por que ele é mais caro. Tipo chocolate branco. Acho que é porque é mais rápido. É tipo chocolate branco. Pronto, quem foi que o Pedro falou, não foi? Não é chocolate. Nunca ouvi falar de ouro branco. É tipo chocolate branco. Nunca ouvi falar de ouro branco. Pra mim só... Ouro branco ele é uma liga, né, tem ouro também,
mas tem alguns metais brancos, como prata, paládio ou níquel. Ele é mais caro que o ouro normal, que o ouro que nós conhecemos, que é dourado. Ok? Acho que é por isso que é mais caro, não é? Porque é mais raro? Ele não tem na natureza, ele é produzido. Ah! Certo? O ouro você encontra na natureza, né? Mas o ouro branco não. Ele é uma liga de metais, ou seja, pegam vários metais, fundem, né? Deixa ele bem quente para ele ficar em forma líquida, mistura todo mundo até formar o tal do ouro branco. Professor, você sabe quanto é a faixa de ouro, mais ou menos? Eu não entendi. Fala um pouquinho mais alto, Gustavo. Então não é ouro, né, professor? São uma mistura de vários metais, né, professor? Isso. É por isso que eu falei, o ouro branco nem ouro é, né? É chamado de ouro branco, mas não é ouro. É que nem o chocolate branco, também não é chocolate. É só uma fusão de metais, né, professor? No caso do ouro branco, né? No caso do chocolate, não. O professor, quando você disse que chocolate branco não é chocolate, você estragou a minha vida. Mas é gostoso do mesmo jeito. Vamos lá. É gostoso mesmo. Eu gosto de chocolate branco, é gostosinho. Ó, o fim do Império Inca. Com o apoio dos povos indígenas rebelados contra a dominação inca, olha aí de novo, pessoal, tem povos que são contrários à dominação do Império Inca. Os espanhóis tomaram a cidade de Cusco, né, que era a capital inca, e também Quito. Olha, eu lembrando de outro desenho, hein? Qual foi dessa vez? A onda do imperador. A nova onda do imperador. Bora. Em 1535, Pizarro fundou a cidade de Lima, futura capital dos domínios espanhóis nos Andes centrais. Lima é uma cidade que existe até hoje. Alguém sabe onde é que fica? Ela é capital, inclusive. Alguém sabe? Não? O que, professor? Pode repetir? Lima. Pizarro fundou a cidade de Lima, que era a capital dos domínios espanhóis nos Andes centrais. Eu já ouvi falar, mas eu me esqueci um dia. Aí Lima é uma cidade que existe até hoje e é a capital de um país. Alguém sabe qual é o país? Peru. Limão? Peru. Não, engraçada. México no Peru, né, professor? Do Peru. Vamos lá. É no Peru? Oi? É no Peru? No Peru, exato. É a capital do Peru hoje. Olha, muitos povos indígenas resistiram à dominação espanhola durante décadas. Foi a pergunta aí que um de vocês fez, né? Foi rápido, né? Foi fácil para os espanhóis? Não foi tão fácil, não. Algumas tribos resistiram muito tempo. Na região de Vilcabamba, do lado de Cusco, o líder incaico Manco Cápac e seus seguidores organizaram sucessivos movimentos de resistência ao domínio espanhol até 1572. Então, veja, eles chegaram em 1492. 1572 ainda tinha disputa. 80 anos depois, ainda tinha disputa. A última luta de resistência indígena foi dirigida em Vilcabamba pelo líder inca Tupac Amaru. Ele reuniu cerca de 40 mil indígenas para combater a cobrança de tributos pagos aos espanhóis na forma de trabalho nas minas de prata, mas acabou capturado pelo inimigo e decapitado na Praça Central de Cusco, para servir de exemplo à população. Essa prática de decapitar, de matar, decapitar e tirar ou separar as partes do corpo, espalhar pela praça, ela foi usada no Brasil também, tá? Nas revoltas, era comum que fizesse a mesma coisa. Executavam em praça pública. Oi? Era para fazer a população ter medo e não fazer o mesmo, né? Exatamente. Oi, Gustavo. Eles faziam isso com quem? Com os líderes das revoltas. Ah, tá. Ok? Ó, outro importante movimento de resistência surgiu... Oi? Fizeram com Tiradentes, né, professor? Fizeram com Tiradentes, bem lembrado, Samuel. Fizeram com Tiradentes também. Oi?
Eu achei que Tiradentes só foi enforcado. Não entendi. Ele foi enforcado e esquartejado também. Sim. Mas, ele foi... o professor, qual era o minério que eles mais tinham? Quem? Os espanhóis? É. Os espanhóis, é? Ouro e prata. É. Ok? Professor, se tirar... E levaram cada pedaço do corpo dele para um canto diferente. Você sabia, professor? Sim, Tiradentes, inclusive, foi o único que foi executado, tá? Porque os outros eram ricos e aí tiveram penas menores. O Tiradentes foi o único que foi executado. Ele foi enforcado e, em seguida, o corpo foi desmembrado e espalhado pela cidade para que servisse de exemplo. Meu Deus. Pesado. Pesado. Voltando aqui, ó. O movimento de resistência vai surgir aí em Huamanga e vai se espalhar pela região norte do atual Peru. Entre 1564 e 1567, mais de 8.000 indígenas xamanês repudiaram o domínio espanhol e todos os objetos e crenças trazidos pelos europeus. O movimento chamado de Taquiongo, ou enfermidade da dança, baseava-se em tradições inseridas no contexto colonial. Pessoal, essa questão da resistência dos índios, ela tem um cunho também muito cultural. O que para os espanhóis era só dinheiro, riqueza, para os índios tinha muita questão cultural. Eles queriam manter as suas tradições, queriam manter a sua língua, as suas divindades, as suas crenças, os seus costumes. Tá certo? Os indígenas acreditavam que era preciso dançar constantemente para que as divindades andinas despertassem e vencessem o Deus cristão, restabelecendo a ordem anterior. O movimento, claro, vai ser duramente, violentamente reprimido. Exato. Ai, ai. Bom, a resistência indígena. No atual Chile, índios araucanos, também conhecidos como mapuches, vão encabeçar aí uma longa resistência aos espanhóis, tornando-se o único povo nativo da América a vencer militarmente os espanhóis no século XVI. Professor, Oi. Os espanhóis foram os que mais colonizaram, não foi? Os que mais colonizaram? Foi os países que foram as colônias que mais se tornaram países, né? Porque o Brasil ficou sendo um país só para todo o território. No caso espanhol, dividiu, né, em vários países diferentes. Mas, não sei, vou até olhar, mas talvez em território absoluto, talvez tenham colonizado mais também. Eu falo na América, né, porque tanto Portugal quanto a Espanha tinham colônias em outros continentes também. Bom, no atual Chile, já falei Mapuche, né? Em sua luta, eles aperfeiçoaram suas armas e incorporaram o uso de cavalos, uma prática dos espanhóis. Lembra que eu falei que não tinha cavalos aqui nas Américas? Os índios, os mapuches, eles roubaram cavalos, né, dos espanhóis e aprenderam a usar os cavalos. E aí acaba que isso torna a briga mais igual, né? Se antes os espanhóis tinham cavalos e os índios não, a partir do momento que os índios também passam a ter cavalos, então fica um negócio mais igual. Cada um vai lutar com as mesmas armas. E aí passa a valer... Oi? Fica mais justo. Fica mais justo. E aí passa a valer a... É difícil imaginar um índio montado num cavalo para mim. Ô, professor. Oi. Eu também. O senhor percebeu que depois dessa reunião ninguém mais invadiu a aula? Sim, sim. Eu acho que descobriram quem foi. Tá até muito boa a aula. A resistência Mapuche teve seu momento de maior explosão entre 1550 e 1696. Olha como os anos são distantes, pessoal. 1550 ainda é século XVI. 1696 já é o finalzinho do século XVII. Oi, Gustavo. Mas, professor, mas nessa época não já existia arma de fogo, né? Já existia arma de fogo, né? Já. Então fica um negócio meio
Mas no caso era bem menos evoluída do que hoje em dia, né? Bem menos, bem menos. Hoje você pega uma arma, né, e vamos usar um revólver, que é o mais simples hoje, né? Você dá 6 tiros, né? Sem precisar recarregar. É. Naquela época você tinha só uma grande espingarda, que você tinha que colocar a bala, aí colocava a pólvora, amassava um pouquinho para atirar. Atirou? Um tiro a pessoa era morto. Volta. Tá, então... a pessoa era morto com 3 flechas no corpo. Professor, eu acho que existe uma arma chamada Croc, eu não sei falar direito. Que ela dá 10 tiros no semiautomático. Mas os índios, eles não só tinham arco e flecha? Tinha zarabatana. Isso. Mas nenhuma das armas dos índios tinha pólvora. Eles vão começar a usar a pólvora. A pessoa dava um tiro e levava 4 flechas no peito. Eles vão começar a usar a pólvora a partir do momento que os espanhóis chegam, tá? E eles conhecem a pólvora também. Bom, mapuches e espanhóis vão se enfrentar aí... Professor, uma coisa que era muito antiga era aquela cartucheira, não era? Que era a pólvora. Isso, tinha que levar a pólvora. Eu acho muito bonito, professor, aquela arma. Bonito? É muito bonita ela. É tipo umas mini cartucheiras assim. Então, olha só, voltando aqui. Os espanhóis e os mapuches vão se enfrentar de forma esporádica, mas o que vai predominar mesmo são aí acordos comerciais e negociações de fronteira. Aí você vai ter a figura do garoto espião. Quem é o garoto espião? Lautaro, tá? É um rapaz aí de apenas 18, 19 anos, que foi escolhido como como líder, comandante dos exércitos indígenas, sob as ordens do grande cacique Calpolicán. Professor, ele tinha essas duas idades. Imagina o peso que ele tinha nas costas. Anos. Ou ninguém sabe 18 ou 19. Imagina o peso na consciência dele. Professor, meu celular tá descarregando. Eu vou sair e já volto. Tá. Bom, o Lautaro era filho de um chefe, tá? Curiancú, nascido provavelmente em 1534. Ele, ainda menino, passou a viver com os espanhóis, tá? Em Concepción, até depois de ter sido capturado. Qual é o problema aí, pessoal? Ele foi rebatizado, né? Foi chamado de Alonso pelos espanhóis, começou a trabalhar nas cavalarias, ganhou a confiança dos inimigos, mas ele não esqueceu seu povo, não esqueceu sua origem. Então, na verdade, é por isso que chama de garoto espião, porque ele aprendeu tudo o que ele tinha para aprender, tá? E aí, na hora certa, ele foge e volta a estar junto com seu povo. Só que ele foge, pessoal, e leva com ele os cavalos, tá? E aí, isso torna a briga mais igual. Olha, o uso dos cavalos pelos índios foi importante por 2 motivos. Primeiro, porque rompia-se o mito de que o cavalo e o espanhol eram um único ser com 3 metros de altura, 2 cabeças, 6 patas e 2 braços. Não. E segundo, porque descobria-se que o cavalo não era um animal feroz e invencível. Ele tinha suas deficiências e pontos fracos. Por exemplo, um ponto fraco do cavalo, ele não gosta de cobra. Ele entra em pânico se ele sentia a presença de cobra. Ô, professor, então os cavalos não gostavam dos espanhóis? Que foi? Então os cavalos não gostavam dos espanhóis. Olha, ele saiu, né? Ele fugiu quando ele pôde, e aí levou com ele 2 cavalos, desses 2 cavalos conseguiram fazer outros cavalos. Tem um exercício aí, estão vendo? Ó? 10 questões, coisa básica, coisa rápida. Vocês fazem. Qual a data, professor? O senhor nunca deixa o final de semana da Professor, gente ser bom. o básico é responder e não escrever. Não, eu vou mandar. Eu vou mandar para vocês segunda-feira, tá? Esse exercício. Ainda bem. Se eu quisesse mandar agora, tudo bem. Eu fazia mó paz e amor, né? Mas já que o senhor quer mandar segunda-feira... professor, não, mande segunda, pelo amor de Deus, porque meu final Já de que semana o senhor insiste... Verdade. Já que insiste, né? O senhor insiste... Professor, Oi.